Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Governo e oposição vão ter dia decisivo para aprovar reajuste de salários dos professores na Alep. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. A expectativa de que essa situação seja destravada hoje na Assembleia, porque já faz uma semana, mais de uma semana, na verdade, que o projeto não consegue ser simplesmente votado, né, por uma estratégia aí da bancada do governo. Os governistas não aparecem, né, na sessão e aí não conseguem votar por falta de quórum, né, falta de deputados. E aí, né, fica aquele embate, né, o governo alega que só pode destravar essa pauta se a Assembleia destravar outros pedidos da governadora Raquel Lira, como o caso do empréstimo, né, de R$1,5 bilhão. Lembrando que a governadora pediu outro empréstimo, já mesmo sem esse ter saído, e também a questão da nomeação oficial do administrador de Fernando Noronha. E aí a oposição reclama da governadora e fica esse jogo aí de empurra. Lembrando que hoje também o sindicato, né, dos professores, o Sintep, Renato, tem até umas imagens aí que a gente vai soltar agora, né, da diretoria do sindicato, eles promovem uma paralisação nas escolas e tem uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto. Lembrando que semana passada os representantes do sindicato se reuniram também com a governadora Raquel. Mas, Renata e Vitor, eu não sei não, viu? Eu acho que não resolve não. Hoje essa história, essa parada está longe de ser resolvida, apesar da pressão que os professores estão fazendo. Mas eu não vejo muito caminho para o diálogo não, entre governo e oposição, para destravar hoje essa pauta. Agora, politicamente, Mário, eu fico pensando aqui se isso não pode ser capitalizado positivamente pela governadora. Nesse caso, a governadora espera a sinalização da oposição para votar o reajuste. Então, ela está do lado dos professores para que o reajuste seja votado. Quanto mais o processo demorar, o vilão da história vai ser a oposição. E a governadora pode capitalizar politicamente, pode ganhar esses votos aí, Mário. É uma situação bem delicada. É um negócio estranho. Veja, é uma situação bem delicada, porque o governo diz, não, a gente quer aprovar, agora libere também as outras votações, né, as questões que envolvem a nomeação do Fernando Noronha, os empréstimos, e aí a oposição diz, não, a gente libera, agora libere também as emendas dos deputados, e aí fica essa guerra, né, essa guerra travada, na verdade, quem está perdendo são os professores, né, que ficam sem reajuste, embora a governadora disse, olha, a gente vai rodar uma folha extra para os professores, porque o salário deve sair. E os alunos, né, Mário? Hoje eles vão ficar sem aula, né? Justamente. Então, embora assim, Vitor, sempre que tem essas paralisações, né, acho que só adere 30%, mais ou menos. Mas vai ter gente que vai aderir, consequentemente, alguém vai ficar sem aula. E depois vai ter compensação, claro. Isso. Aí, o problema, sabe, é a história dessa compensação, sem querer duvidar de ninguém. Mas a gente sabe como é que a aula é compensada, né, professor Marco Aurélio? Até a gente que deu aula, porque assim, não é a mesma coisa, veja. Uma aula compensada não é a mesma coisa de uma aula que a pessoa perdeu. Nunca será. Em universidade, em faculdade, em colégio, enfim. Mas é um embate que eu vejo que está longe de ser resolvido, porque, veja, a governadora Raquel ela enfrenta uma hostilidade na Assembleia que nem Eduardo Campos e o pai dela, João Lira, enfrentaram, e muito menos Paulo Câmara. Porque foi uma Assembleia extremamente governista quando esse pessoal estava no poder. E hoje não. A governadora tem pelo menos metade da Assembleia na oposição. E essa metade está engrossando o couro. Sem falar, né, aqueles deputados que foram eleitos votando na governadora e depois desembarcaram para um projeto de independência, mas muito mais próximo da oposição que situação. Dois exemplos. O coronel Alberto Feitosa do PL e o Abimael Santos. Veja, os dois são do PL. O PL hoje está muito mais próximo do PSB na Assembleia do que do governo. Veja que coisa esquisita, né? O PL próximo do PSB. Por outro lado, o ex-prefeito do Recife, João Paulo, que é deputado estadual pelo PT, concedeu uma entrevista ao portal da prefeitura, né, que é dos nossos colegas lá de Recife, e disse que, segundo ele, 70% do PT quer declarar apoio na reeleição de Raquel. É uma guerra de bastidores que a gente está vendo aí nessa história. E eu não sei, sinceramente, eu acho que hoje isso não se resolve. Eu acho que resolve durante a semana, vão chegar a um meio termo aí. Mas hoje essa votação não acontece, não. Tomara que aconteça, porque os professores querem e merecem receber o reajuste que eles já estão esperando há algum tempo. Mas é uma situação que a gente percebe que não está muito fácil de ser resolvida. Para a gente encerrar, registrar uma coisa que chamou a atenção ontem aqui, viu, Renata e Vitor, na caminhada
do cuscuz. Essa caminhada, ela geralmente é marcada pela presença de políticos, viu, que aproveitam um evento para circular, para dar um abraço nos eleitores e tal. E eu confesso a vocês, ontem eu não vi quase nenhum político aqui nessa caminhada. Não sei se Renata viu, mas eu particularmente só o vereador Anderson Corrêa, que estava por aqui desde cedo. Eu não me lembro de outro político, não. Eu acho que o Hugo Chaves estava também. O vereador, né, Hugo? Hugo Chaves, né, que é o filho do Leonardo Chaves. Pronto, esses dois. Mas geralmente os pré-candidatos a deputado estadual vêm, circulam. Mas ano que vem vai estar todo mundo. Ano que vem com certeza deve ter um calhamaço de deputados aí participando, né? Muitos deputados, mas esse ano ficaram devendo, viu? Eu senti falta, porque geralmente eles aproveitam esse espaço para circular. E ontem eu vi poucos. Mário Flávio, muito obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Vitor, Renato. Até amanhã. Daqui a pouco tem o professor Marco Aurélio ali analisando a política nacional. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.